Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para seguir nosso estudo. Alegria, né? Poder desvendar se é possível ver a roda da vida. A vida é bem pequenininha, né? Acho que a roda da vida tá bom de ver, mas como um caminho para a lucidez é, que é o chance, é a mensagem do Lama, né? Se a gente consegue transformar a roda da vida num caminho de lucidez, né? E nós vamos fazer então as preces iniciais e depois um pouco de silêncio, eu vou conduzir, tá bom? E a gente vai depois fazer o estudo. Hoje nós estamos, então, estudando os 12 elos, né? E hoje vai ser o capítulo, o nono elo que nós vamos estudar. Muito bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a página, que eu acho que fica melhor, né? Muito bem. A gente faz uma vez em português, duas em tibetano. Na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orgen Yegin Gyansan Pemai Gesardal Polam Yansen Chegi Nadrumni Pema Jane Jitsundram Ordu Kandro Mampe Kor Geki Jesu Dadruki Jinji Lokchir Jesu Son Guru Pema Siddhi Morgen Yugi Nugyan Sam Pema Gesar Don Pola Yanseng Chogi Nodrumne Pema Junne Jitsun Drag Kordu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jinji Lokchir Jesu Son Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha. Até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Soji Chonam La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing Sojin Pe Sonanchi Drola Penchir Sanje Drupar Shok Sangye Chodan Soji Chonam La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing Sojin Pe Sonanchi Drola Pentir Sanjay Show. Então a gente vai fazer a meditação agora. Procura uma posição confortável. Lembre-se de manter a coluna ereta, os ombros relaxados. Suavize o semblante, deixe toda a musculatura bem relaxada. Se você perceber quaisquer tipos de tensões, solte. Traga essa qualidade de um profundo relaxamento. Mantenha o olhar repousando, frente, 45 graus. São algumas respirações fundas, conscientes. Decide manter essas qualidades na prática de shamatha, permanência serena,
qualidade do relaxamento, nenhum tipo de obstrução ou tensão. Libere todas as contrações que você perceber. A qualidade, a estabilidade. Veja um centramento na sua energia, uma firmeza. Então, observe a vivacidade da mente. Mantenha a clareza na visão. A sua mente límpida, interessada, realmente repousando a atenção naquilo que quer que surja. Nós vamos praticar shamatha impura. Nossa respiração abdominal. Lembre-se que o nosso trabalho, nos próximos minutos, é trazer a mente de volta para casa, ou seja, repousar a sua atenção no foco que elegemos, que está sendo proposto a respiração abdominal. Você observa quando o ar entra, a barriga sai, o ar sai, vai e vem. Você vai perceber que vai ter sons, imagens, pensamentos que carregam a sua atenção. O nosso treino é tomar consciência desse processo, observar e retornar de modo gentil. Nenhuma culpa a ser cultivada. É apenas isso. Percebeu que está divagando? Retorne o foco de modo gentil, momento a momento. Esse é o nosso exercício de liberdade, de não precisar responder frente às aparências. Então, mantenha-se presente, relaxado e atento. E assim seguimos em silêncio a nossa prática.
Bem, pessoal, vamos retornando. E foi 10 minutos de chamata, permanência serena, né? Ou calmo repousar, com foco na respiração. Sempre lembrando, né? A gente precisa ressaltar que não é pausar, parar a mente, né? Muita gente acha isso, a gente ainda ouve de forma regular isso, que meditar é parar o pensamento, né? Não é esse o caso. O que a gente está fazendo é se familiarizar com o nosso fluxo mental, observar como é que surgem os pensamentos e estar presente, lúcido, não ser arrastado pela história. Então, não é um problema a gente perceber que está produzindo pensamentos. É natural, é da natureza da mente que surjam, que se produzam imagens. Então, isso vai acontecer na nossa tela mental. A questão maior é não ser cooptado pelo referente do pensamento e ser catapultado para uma história e esquecer que está meditando, por exemplo. A gente está sentado, a gente esquece, entra naquela bolha daquela história e começa a resolver ali dentro. Isso é a forma da originação dependente operar a nossa mente. E a gente está treinando agora refrear, reduzir, desacelerar esse processo. E cada vez mais ir tomando consciência, se tornando mais lúcido. Por isso que daí a gente precisa usar uma âncora que a gente consiga estar firme, estável. Então a respiração é uma opção, tá bom? Pode ser um objeto na frente, pode ser a sua própria energia, né, o mundo, mas algo que você repouse sua atenção mental para onde você vai voltar. Percebeu que está divagando? Volta. Esse é o treino, né? Tá bom? E aí, conforme você vai percebendo, né, ao longo dos dias, né, meses, anos, décadas, aí você vai percebendo que a mente vai se tornando mais familiar para sua consciência e você não vai se tornando refém dos pensamentos, das imagens, das ideias. Você vai observar as bolhas surgirem, durarem um tempo e se dissolverem. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre a meditação? Não é fácil, mas é possível. É um treinamento. É só a gente pensar. Para aprender um instrumento, a gente precisa de muitos anos, né, que vai treinar para aquilo ficar, ter uma habilidade ali.
Então é a mesma coisa e ainda mais refinado ainda, que é uma coisa sutil, como é a nossa mente, né? Então a gente vai treinar, ganhar essa consciência, essa presença, né? Então é um treino. Conseguiu se oferecer 5, 10, 15 minutos por dia, isso é muito bom, ajuda bastante no seu dia a dia, você vai perceber, né? E tem uma constância, assim, uma perseverança, né? Isso também dá diferença. Bom, então nós vamos fazer a leitura, livro, Hora da Vida, como caminho para a lucidez. A gente está lendo os 12 elos da originação interdependente, que trata da segunda nova verdade, que são as causas do sofrimento. Então, a raiz do nosso sofrimento é essa forma de operar a nossa mente primordial, livre, aberta, estreitando ela, né? Cada vez mais, passo a passo, aqui são 12 passos, né? Da nossa construção mental, vamos dizer assim, restrita, né? Estreita. Então, a gente vai ler o Padana, que é o nono elo, ação contaminada, está na página 69 do livro. Lembre que a gente já olhou os outros 8 elos, né? Sempre bom a gente relembrar, né? Que a vidya, primeiro elo, a não visão, a cegueira, a percepção de que nós estamos separados, que é uma dualidade. Então, é quando a gente reifica a sensação de sujeito e objeto, eu e outros. Quando a gente faz essa dualidade, daí surgem samskaras, segundo os 12 elos. Segundo os 12 elos, samskaras, marcas mentais. A gente vai começar a se apegar, a ver coisas e a gente vai se filiar aquilo. Aí depois gera então uma viginana, que é uma consciência dual, que é o terceiro elo. Aí você se sente separado com uma consciência que tem certas tendências, certas preferências, vamos dizer assim, né? Condicionantes dentro, né? Depois a gente foi na sequência, olhamos o quarto elo também, Namarupa, nome e forma, quando a gente aspira a estabilizar também nessa sensação de uma identidade que surgiu no terceiro elo, em Namarupa. Depois o quinto elo surgem os sentidos, Shadayatana. Aí a gente começa a filtrar a experiência. Quando a gente entra em contato, vem o sexto elo, que é Spasha. Depois o sétimo elo é Vedana. Uma vez que eu tenho contato com os objetos que eu sinto separados de mim, eu não percebo a construção daquilo, parece que é real, eles existem em si, por si, né, de forma intrínseca. Então aí eu começo a ter escolhas, eu começo a primeira coisa é ter uma visão indiferente da maior parte das coisas, eu não nem percebo. Depois, dentro daquela possibilidade de visão, coisa pequena, né, eu vejo aquilo que é dual, polarizado, né, uma antítese, aquilo que eu gosto e que eu não gosto. Aquilo que eu gosto, eu desejo. Daí isso é o oitavo elo, Krishna. E aquilo que eu não gosto, eu tenho desejo de estar longe, ou seja, a aversão, o apego às avessas, né? Então eu quero longe. Então, se eu tenho contato, se eu gosto, eu tenho desejo. É o oitavo elo. O nono elo, daí, agora nós vamos ler. Ele vai ser simbolizado pelo homem colhendo frutos. Aqui está a imagem. Então você vai lembrar. Depois que você gerou desejo por uma escolha, né, por Vedana, por uma sensação de gosto ou não gosta, você passa a se apegar ao fruto das ações. Isso que é o teor do Upadana. Então eu vou ler aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sempre é bom lembrar, quando puder, né? Deem uma olhada, né, naquele resuminho que eu coloquei lá, que tem os 12 elos, né? O resumo da roda da vida.
É sempre bom a gente poder ir encadeando assim os 12 elos, né? A gente olha os anteriores até chegar ao que a gente tá bom? Porque planejamos e plantamos, vamos com certeza colher. Na roda da vida, o nono elo, Padana, é simbolizado por uma pessoa colhendo frutos em uma árvore. Ela colheu os frutos muitas vezes, tornou-se capaz de fazer alguma coisa, como um médico que foi treinado, primeiro dissecando cadáveres até aprender a lidar com o ser vivo. Através de um processo lento, gradual e sistemático, ele gerou a aptidão que um dia lhe permitiu dizer: sou médico, tenho um diploma. Esse conjunto de experiências anteriores ao surgimento representa a nossa origem. Fizemos muitas vezes alguma coisa, portanto, dizemos com um grau razoável de convicção: eu sou aquele que sabe fazer tal coisa. Porque escolhemos com sucesso os frutos de uma árvore, essa árvore é o nosso mundo. Dizemos: eu sei me relacionar com o mundo, obtenho dele o que preciso. O mundo é assim e eu sou assim. Nossa experiência de mundo tem por base a experiência de Upadana. Eu vou só fazer um adendo, né? Sempre que tem que lembrar, né? Quando a gente fala o mundo é assim, eu sou assim, daí eu estou fixado a uma identidade, a uma forma de ver o mundo. Sempre eu tenho que me lembrar, não é o mundo, é a experiência de, entende? Então, se colocar esse termo, já melhora muito a forma de observar os fenômenos. Não é o mundo, mas é a experiência de mundo. Entende? Porque o mundo não é final, não é fechado, cristalizado. Ele não é a mesma experiência para todos. Entende? É a experiência de mundo. Daí muda, né? Nossa experiência de mundo tem por base a experiência de Upadana. Existem vários exemplos que podem caracterizar esses universos operando. Um deles é a soberba da cavalaria polonesa na Segunda Guerra Mundial. Todos os cavalos gordinhos, tudo funcionando muito bem. E aí chegaram os tanques e motocicletas alemãs invadindo e dominando tudo. Foi uma guerra rápida, os poloneses não tiveram a menor chance. O mesmo aconteceu com os tibetanos, eles não tiveram nenhuma chance. Os chineses construíram primeiro as estradas, depois entraram com os exércitos. No entanto, quando estamos montados em um cavalo com uma lança na mão, sabemos o que podemos fazer. Temos sucesso naquilo, fazemos demonstrações, participamos de competições, tudo está legitimado. Estamos colhendo os frutos de uma árvore, mas a árvore está prestes a morrer. Aquele universo está se tornando insustentável e vai desaparecer. No entanto, continua produzindo frutos. Tudo aquilo é um universo, podemos criar um ranking. Eu tenho sucesso, sei fazer isso, sei fazer mais rápido do que todos. No entanto, aquele universo inteiro que está produzindo frutos não irá além de um certo limite. Mas, quando estamos presos aos frutos que estamos colhendo, nem nos damos conta disso. Tudo parece perfeito. Podemos olhar essa experiência de sucesso aparente como uma ação em um universo no qual a vidya está oculta. Então, o processo, né, de ver de forma dual, a não visão, a vidya, está oculta. A pessoa não percebe isso, né? Esse tipo de operação da mente. Quando reconhecemos as liberdades, constatamos que podemos escolher a árvore, qual estamos nos vinculando, ou uma outra. Se não temos a experiência de escolher a árvore, seguimos colhendo os frutos da mesma árvore de sempre e tudo parece perfeito. O problema é quando nossa vida fica presa ao tipo de árvore que estamos focando. Não há como afirmar que aquela experiência que estamos repetindo vá funcionar sempre. É o caso de nossa sociedade globalizada, fundamentada em referenciais econômicos. Tudo parece natural, lógico, sofisticado, ao mesmo tempo surge a ameaça da insustentabilidade. Ficamos atônitos, surpresos. Parece injusto, parece difícil ver alternativas viáveis. Mas no nono elo tudo ainda funciona. Estamos fixados em uma árvore, produzindo um movimento específico.
Os frutos vão surgindo e temos a satisfação correspondente. Se percebemos a liberdade, tudo está resolvido. Podemos redirecionar nossa ação, escolher outras árvores. Caso contrário, vamos justificar. Me custou muito montar tudo isso, planejei com muito cuidado, isso não caiu do céu, nunca vou abrir mão disso. Assim seguia a cavalaria polonesa. As locomotivas a vapor também funcionaram bem um dia. Os veleiros, os bondes, os computadores de 10 anos atrás continuam funcionando, só que ninguém precisa mais deles, aquilo passou. Tudo passa, não percebemos porque estamos fixados. A limitada visão de realidade produzida pelos elos anteriores e a decorrente montagem de todo um aparato complexo e de difícil manutenção é a razão pela qual não abrimos mão da árvore que está produzindo frutos, ainda que esteja morrendo ou nos matando. Então, estamos colhendo os frutos de uma árvore, mas a árvore está prestes a morrer. Aquele universo está se tornando insustentável e vai desaparecer. No entanto, continua produzindo frutos. Tudo aquilo é um universo. Podemos criar um ranking. Eu tenho sucesso, sei fazer isso, sei fazer mais rápido que todos. No entanto, aquele universo inteiro está produzindo frutos, não alcança mais do que um certo limite. Dei aqui um close, né? O olhar do camarada no fruto. Basicamente, a nossa experiência, né, do dia a dia, a gente busca resultados, né? Essa é a busca das pessoas, né, no geral, é isso que a gente está procurando. E a gente precisa buscar lucidez e não resultado. Buscar resultado é a maneira usual do samsara, de buscar os frutos. Então, eu estou plantando algo e eu sei que aquilo vai dar um certo tipo de resultado, e é isso que eu estou apegado. Tem algum problema plantar sementes que sejam boas, positivas, benéficas, que façam bem para nós, para os outros, nutritivas? Não. Seria um problema se eu me apegasse ao fruto das minhas ações, ao resultado daquilo. Por exemplo, eu quero um certo resultado daquilo que eu faço. Vamos dar um exemplo. Eu quero cultivar uma relação, eu quero ajudar uma pessoa, seja relação de casal, seja relação com o filho, seja relação, né, no trabalho. E aí você começa a plantar sementes positivas, irrigá-las. Você vai lá, você cuida da pessoa, cuida da relação, né? Trata a pessoa com respeito, com carinho, espera que ela cresça, que ela se desenvolva, manifeste o seu potencial, se alegra quando a pessoa fica bem. E num certo momento, a pessoa toma o seu rumo, ou a pessoa não te trata do jeito que você gostaria que ela te tratasse. Você está entendendo que daí você está apegado ao fruto da sua ação? Então, se você está tratando a pessoa bem, cuidando dela, esperando uma retribuição, esse é o apego. E isso é a fonte do sofrimento. Não é que a gente vai ser conivente com alguém que é abusivo, que é nocivo, que nos faz mal. Não é esse o caso, que a gente não está fazendo uma apologia ao sofrimento. Muito pelo contrário, a gente está aspirando que se libere da causa do sofrimento, que é esse apego. Entende? Eu quero colher os frutos. Ou então vamos para o trabalho. Você vai lá, sua camisa, passa em alguma prova, num concurso ou numa seleção, entra num trabalho que você queria. Muito bem. Daí você está colhendo os frutos da sua dedicação, do seu empenho de anos de estudo e assim por diante. Daí você começa a se dedicar. Você vai lá, veste a camisa, sua, se dedica, se empenha. Num certo momento, pode acontecer daquele lugar não precisar mais de você, ou não.
Não é todo mundo pode já ter tido essa experiência em si ou com alguém próximo. Ou então a própria pessoa perde o interesse daquele lugar. Ela já não se sente mais feliz, a energia não brilha mais ali dentro. Ou então o lugar entra na falência, vai à bancarrota e a pessoa vai se e dissolve aquela identidade na força, força mesmo. E o que que aconteceu então? A pessoa plantou, e ela estava colhendo frutos e ela achou que aquilo ia ser matemático. Você entende? Era sempre. Ela achou que ia sempre reproduzir aquele tipo de resultado. Ela não levou em conta a impermanência, a Nietzsche, não levou em conta a liberdade dos fenômenos. Né? Então, esse é um ponto. A gente precisa sempre estar claro para nós que tudo aquilo que eu fizer vai impactar em mim e nos outros. Eu aspiro poder plantar sementes positivas, evitar sementes nocivas, ervas daninhas, mas a gente sabe que a gente vai colher. E aí que o Lama está dizendo para nós aqui, aquilo não alcança mais do que um certo limite. Então, mesmo que você queira sempre expandir em alguma coisa, crescer, aquilo tem um limite natural. Uma empresa tem um limite natural, mas a pessoa não vê isso. O impacto de uma universidade tem um limite natural. Tudo, vocês entendem isso? Se a gente quiser crescer de forma desenfreada, ad eterno, isso é o câncer. É uma célula que não percebeu que não para de se reproduzir, entende? E ela começa a parasitar aquele organismo que sustenta ela mesma. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, pessoal? Então, isso que nós estamos olhando assim, ó. Aquilo que eu estiver plantando, que seja positivo e eu vou colher os frutos. Mas, como o Lama comentou para nós, eu não preciso estar apegado àquela árvore. Eu posso construir de uma outra maneira. A liberdade é o maior bem, é o maior valor que a gente pode perceber. Não é o fruto das nossas ações. Então, isso é a lucidez. Então, a gente precisa de lucidez e não de resultado. Deu para entender essa frase, então, que a gente trouxe? Alguém tem algum comentário, uma pergunta? Gabriel, Oi, Dani. esse esse resultado ele está ligado à expectativa também, né? Com certeza. Se a gente tiver uma expectativa, daí a gente já está colhendo o fruto de uma frustração, não é? A expectativa tem uma idealização ali, que a gente gostaria como é que as coisas fossem, né? Um pouco também a gente não tem uma aceitação da vida como ela surge. Parece que eu quero ter um controle sobre os fenômenos, né? A gente pode lembrar de exemplos, não? O que que tem de exemplo? Que o Lama brinca com a cavalaria polonesa, né? Que era efetiva 30, 40, 50 anos antes. Vocês entendem? Na Primeira Guerra Mundial, antes disso. Então aquilo ajudou. Mas depois de um certo momento, na Segunda Guerra Mundial, foi uma ação pífia, que aí aquilo foi, tipo, em algum dia, sei lá, 2, 3 dias, aquilo foi aniquilado. Então é isso que a coisa vai mudando. Daí ele deu o exemplo ali também. Que a gente tem, pensa como eram os computadores, né? 10, 15, 20 anos atrás, e que eram muito bons quando chegavam. Não é isso? É a mesma coisa um carro.
Então, a gente tem que olhar para a nossa experiência, reconhecer o que a gente está vivenciando, dar um passo atrás e aí perceber, eu posso seguir nesse sentido, posso seguir plantando esses frutos, mas eu guardo a liberdade de produzir outro tipo de experiência. Entende? Isso que ele está dizendo. Então, você pode se construir de uma outra forma. Guardar essa liberdade é o mais importante aqui na compreensão, né, desse elo aqui. Eu não preciso reproduzir aquela mesma ação. Tudo bem, turma? Eu acho que a gente pode seguir para o décimo, então. Vamos aproveitar. Então, Bhava, o décimo elo, na página 73. Na roda da vida, o décimo elo, Bhava, representado por um casal fazendo amor, poderia também ser representado por uma mulher grávida. Então, tem essas duas formas de aparecer, né? É uma mulher grávida, Bhava, identidade, né? Existência. O mundo é assim. Nessa etapa, surgimos dentro de um universo, solidificamos nosso universo. Em certo sentido, trata-se de um nascimento. Entretanto, o nascimento não precisa necessariamente ser representado por um casal que vai tornar isso realidade. O melhor sentido é de renascimento, que ocorre quando uma pessoa se descobre dentro de um universo próprio. Alguém que fita o céu sem perceber que seus olhos e o universo percebido são inseparáveis. Há também uma soberba. Dizemos: conheço o mundo, eu sei como as coisas funcionam, eu tenho experiência. Eu vou explicar. O mundo é assim. Se quiser ter sucesso, faça como eu. Temos essa sensação de soberba muitas vezes. Quando descrevemos o mundo, descrevemos a nós mesmos. Encontramos, vamos encontrar muitas pessoas de sucesso e todas descreverão o mundo, cada uma de um jeito, porque são mundos particulares. Explicamos por que determinada coisa parece inteligente. Temos não só a compreensão, mas também a emoção correspondente. Então lembrem, né? Não é só questão cognitiva, mas é a questão da energia que move, né? Temos não só a compreensão, mas também a emoção correspondente. Não percebemos as limitações e confusões e podemos mesmo nos sentir integrados, realizados na vida. Surge energia associada a cada uma dessas visões. Ainda assim, todos esses mundos são artificiais, particulares, frustrantes e perecíveis. Tudo, então, que é composto, todos os fenômenos compostos são impermanentes, né? Qualquer experiência que possamos ter é perecível. Basta ver o passado. Nações poderosas, verdadeiros microcosmos desapareceram. Os deuses pagãos desapareceram. A teoria clássica da física também. Visões cosmológicas desapareceram. Tudo desaparece, uma coisa após a outra. Tínhamos a cosmologia grega, cosmologia geocêntrica, cosmologia de Descartes, e tudo isso desapareceu. A visão bíblica de um mundo também não é mais aceita na íntegra como um relato histórico. Toda mudança nesse sentido diz respeito a Bhava. Lembra do Padmasambhava, né? Bhava é nascido, Padma é no lótus, né? É assim que a gente precisa nascer, no lótus, né? Não um Bhava, vamos dizer assim, estreito, né? Que é o que a gente entra na roda da vida ali, né? Lembrando Padmasambhava. Muito bem. Quando, por exemplo, os ex-oficiais nazistas foram julgados, isso ocorreu fora do contexto que havia quando executaram suas ações. Quando cometeram aqueles crimes, seu universo era completamente diferente. Eles estavam dentro de uma construção totalmente diferente da construção na qual eles foram julgados. Isso é bava. O Reich desabou, morreu. O mundo de significados e justificativas desapareceu.
No décimo elo, a pessoa se identifica com estruturas de resposta e ação, com escolhas, estabelece sua rigidez, a fixação, né? Nesse sentido, é o ponto onde constrói as causas de suas futuras tragédias. Referida a essas estruturas, Bhava, a pessoa comete ações. Engraçado não colocar comete ações, né? Parece, a gente usa esse termo quando é comete crimes, né? Comete ações. Quando olhamos nossas ações a partir de outros referenciais e identidades, outras formas de bhava, o que fizemos em outro contexto parece trágico. Se olhamos nossa infância à luz dos dias de hoje, também temos visões completamente diferentes. A própria visão do que tenha sido nossa vida muda. Essa é a razão pelo qual muda o próprio passado. A gente ressignifica o passado, então o passado também é vivo, né? Então, é um conceito muito importante. É identidade e mundo ao mesmo tempo. Os dois são inseparáveis. O processo pessoal de delusão se transforma agora em uma delusão cósmica. Aqui eu me lembro daquele exemplo, né? Como se a gente estivesse num sonho. Então, o personagem que sonha, ele se sente separado da paisagem de sonho, não é isso? E a gente se identifica muitas vezes com a identidade do personagem. E a gente vai fazer esforços, vai atrás de alguma coisa, foge de outra. Isso é o sonho. Aí o sonhador, o personagenzinho lá dentro. É o que ele está dizendo aqui. Então, a identidade, que é a personagem, a personalidade do sonho, ela é inseparável da paisagem, do entorno. Dá para entender isso? Quando a gente sonha, a nossa mente se divide entre a tela, que aparece como paisagem, e aquele que é o sonhador, personagemzinho que está lá dentro, fazendo alguma ação, fazendo alguma atividade. A delusão se oferece em vários níveis desde a vidya. Ela se manifesta em camadas e vai selando cada nível. Agora, no nível de bhava, que é o décimo elo, né? Tudo brota como visão de mundo e reconhecimento de uma identidade pessoal. O gostar e não gostar já quase desaparece porque automatizamos o processo. Nós sabemos como as coisas são, entre aspas, como elas funcionam. Achamos tudo muito natural, são as evidências da vida. Estamos usando a causalidade. Eu tenho a experiência, portanto, o mundo é assim. Agora, se percebemos o décimo elo como liberdade, vemos a limitação de nossa visão como a vidya, a ocultação que a vidya proporciona e a ocultação da ocultação. Lembra quando a gente falou que a pessoa não percebe que está operando por avidya? Então, a vidya é aquilo que oculta a visão, né? A gente se sente separado, então ele oculta, a pessoa para de ver que está ocultando. Então, a ocultação da ocultação. Aí temos liberdade, podemos transitar de uma paisagem para outra, e o sofrimento do décimo elo torna-se opcional. Isso é muito bom, é muito bonito. Podemos seguir com o sofrimento ou não, porque temos liberdade frente à paisagem. Quando a pessoa percebe dentro do sonho que está sonhando, muda totalmente de figura, na verdade. Então, se alguém teve a experiência de um sonho lúcido, ela para de sofrer aquilo que ela estava sofrendo, se aquilo era um sonho bom ou se era um sonho ruim. Ela despertou dentro do sonho. Quando temos, então, podemos seguir com o sofrimento ou não, porque temos liberdade frente à paisagem. Quando temos liberdade, extinguimos o décimo elo pelo reconhecimento da atuação de avidya. Saltamos do décimo para o primeiro elo. Se não percebemos isso, se não reconhecemos a liberdade da construção de paisagens e identidades, o processo de prisão segue com a arrogância rígida da forma causal usual. Eu sei como é que a coisa toda funciona, e as coisas sempre funcionaram assim. Então, Brahma é um conceito muito importante, é identidade e o mundo ao mesmo tempo.
Os dois são inseparáveis. O processo pessoal de delusão se transforma agora em uma delusão cósmica. Muito bem. Então, isso que a gente vai precisar clarificar para nós mesmos quando a gente surge como uma identidade. Então, isso é a bolha, né? A nossa identidade, você pode pegar qualquer uma que você lembre agora, né, que te vem à mente. Você vai lembrar assim, a identidade, ela surge por liberdade. Quando eu me fixo e eu me apego a ela, daí eu gero o sofrimento. Então, o Lama propõe para nós que o sofrimento é opcional. Eu posso sofrer ou não, se eu estiver dentro daquela bolha de realidade e achar que aquilo é a verdade final. Então, eu preciso fazer essa virada de chave, como ele falou, que a gente pode sair do 10º elo e voltar para o primeiro. Se eu conseguir perceber como que se articulou aquela bolha de realidade e que a identidade é inseparável da bolha. Uma linguagem que o Lama traz agora, né, como se fosse a oitava e a sétima consciência, né? A sétima consciência é a identidade, a oitava seria essa paisagem, esse contexto, né, que a gente está. Quando eu percebo que isso surge de modo inseparável, eu percebo que, dependendo dos referenciais que eu adoto, eu construo um tipo de experiência de mundo. Muitos exemplos, né, que a gente pode lembrar. Alguém lembra de algum que gostaria de compartilhar? Ou na sua vida, ou que viu com alguém, ou fala assim, eu tenho um amigo, né? Daí você conta alguma história. É, ou pode lembrar dos exemplos do Lama, né? O Lama exaustivamente usa a coisa da identidade de jogador, né? Sempre fala de jogo. Pode falar, Pedro. Vamos lá. Não, na verdade, são duas perguntas, assim, para entender melhor, poder pensar num exemplo. E pelo que eu estou entendendo, no nono elo e no 10º, as coisas ainda estão dando certo, né? Tipo, o Lama ele Não escreve, chegou ele na fala, morte lá, na sensação e final, vamos dizer assim. ele chama atenção para artificialidade, para impermanência, mas aí as coisas ainda estão dando certo. O que eu estou fazendo no nono ainda está rendendo, e esse mundo que eu vejo no 10º, ele ainda aparece como real para mim, ainda está tudo bem aí, né? Essa é a minha primeira dúvida. As coisas ainda não começaram a dar errado, digamos assim. E a outra é se Bava é paisagem, aquela coisa das paisagens mentais que o Lama fala. Se Bava é paisagem ou se não é bem isso. Isso pode ser visto assim, Pedro. Com certeza. Então, Bhava é identidade e paisagem inseparáveis, entendeu? Então, é quando eu vejo o sonho e o sonhador, quando eu vejo a identidade de jogador junto com a paisagem de um jogo. Você entende? Então, quando a gente for olhar e estudar os 12 elos, porque os 12 elos, o Buda está tentando apontar para nós como é que é a realidade dos fenômenos e como é que a gente opera a mente da maneira, vamos dizer assim, convencional. Eu entro num jogo, eu surjo como uma identidade. E aí, Bhava é isso. Então, como eu falei lá do Padmasambhava,
né? Nascido no lótus, é nascimento. Só que o nascimento, ele surge com a paisagem junto. Por exemplo, nasce o estudante que entrou na universidade, mas ele não existe em si por si, se não tiver a universidade. Você entendeu? A paisagem, ela nasce junto com a identidade. Não tem como ter o estudante sem a universidade, o universitário sem a universidade, ou o professor universitário sem a universidade, entendeu, Pedro? Então, a gente precisa, para surgir, precisa estar numa identidade junto com a paisagem, entendeu? Então, são as bolhas, né? Como eu comentei, o Lama fala do sétima consciência e a oitava consciência. Então, a sétima consciência, que é a identidade, e a oitava consciência, que é a paisagem. Elas estão inseparáveis. As cinco primeiras consciências são dos cinco sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, né? Que seria o tato. A sexta consciência é a forma de operar a mente. Então, é o raciocínio, né? A lógica, é a estratégia, né? O pensamento, vamos dizer assim, analítico, crítico, né? E a sétima consciência é a identidade, que se sente aquele que pensa daquela forma. E junto ela surge dentro de uma paisagem. Então, quando for pensar em Bhava, Bhava é identidade e paisagem juntos. É a melhor maneira da gente compreender. Lembra que é coemergente, né? Senão eu oculto esse fato. Se eu achar que é a identidade ou que é só a paisagem, né? Fez sentido isso, Pedro? Fez, mas é um pouco desconfortável, assim, porque parece que a gente só percebe eles quando eles já passaram, né? Tipo, eu não quero olhar para o que está É, acontecendo agora na minha vida, porque de isso. repente as coisas É, estão bem, mas eu tenho que olhar elas como impermanente, né? Mas isso mesmo. exemplos do passado eu tenho vários, assim. É. Então, lembra no passado, quando você estava imerso naquela experiência. Era a mesma sensação, não é? Você não pensava que aquilo ia sumir. Pensa na experiência, a gente comentou lá na experiência da primeira namorada, ou do primeiro emprego, ou você não achava que aquilo ia sumir, parecia que aquilo ia continuar. Ou da casa que seus pais moravam, quando você era criança, parece que aquilo era a casa dos avós, que a gente pode se lembrar. Parece que era alguma coisa muito estável, não é? Que transmitia uma experiência de uma estabilidade, de um contínuo, assim. E aquilo cessou. E o que nós estamos vivendo hoje é a mesma coisa. Parece que está tudo perfeito porque a gente colocou um dung, né? A gente estabilizou a experiência, a nossa mente. Mas aí é melhor a gente guardar isso, vamos dizer assim, no coração. Olhar assim, eu posso estar livre dessa experiência e está tudo bem. Eu posso transitar na experiência, mas eu não preciso me apegar a ela, porque eu sei que é natural que as coisas vão mudando. Lembra que é natural, para que exista vida, é natural que tenha mudança. A semente morre para nascer como broto, o broto cresce para surgir a árvore vira, tem as flores morrem, vira frutos, aí os frutos morrem, tem sementes. Isso é natural, esse é o movimento da vida. Se eu me apegar como a semente verdadeira, final, né, nunca vai virar flor, nunca vai virar fruto, né? Então é natural que isso vá acontecer. Daí você pode olhar os fenômenos de uma maneira livre. Tá tudo bem, mas é difícil mesmo. Quando a gente está numa experiência positiva, agradável, reino dos deuses, está tudo fluindo, tudo funcionando, é difícil que eu pense que aquilo é impermanente. Essa é a maior dificuldade dos deuses, né? Dos seres que estão dando certo, vamos dizer assim, bem-sucedidos. Eles não pensam na morte, por exemplo. Não pensam.
camarada tem 78, 80, 85 anos e ele segue fazendo as coisas que ele estava fazendo antes. Ele acha que ele vai viver mais 10, 15, 20 anos. É só vocês conversarem com pessoas com essa idade, não é verdade? Aí a gente olhando agora, né? A gente tem 10, 15, 20 anos a menos, daí a gente pensa, puxa vida, será que quando eu tiver lá com 80, eu vou pensar que eu ainda devo viver mais 20, 30 anos? Será que eu vou querer continuar fazendo as mesmas coisas? Ou eu vou parar e pensar, pera um pouco, pô, agora eu estou mais perto, né? Todo mundo vai fazer a passagem. E daí a pessoa pode pensar, bom, se eu estou mais perto, é melhor eu me preparar. Como diz o Shagdu Rinpoche, é melhor aprender a nadar antes de cair no rio. Então, o que que eu vou fazer agora? Céu, liga-se. Pagou a conta, Leonardo? Por quê, porra? Quer dizer, é débito automático lá pro Silvio, né? Não. Ah, Eu não sei, travou ali a Dani e o Léo, falaram alguma coisa. Acho que o Miguel quer falar. Pode falar, Miguel. Eu só queria comentar, né, que eu acho que assim, eu fico pensando, né, como a gente está despreparado para entender todo esse, esse mecanismo, né, como o Buda apresentou a partir da roda da vida, né, e como é que nós chegamos, né, nesse ponto agora, né, no 10º elo, né, e eu fico pensando como é significativo, né, esse exemplo da mulher grávida ou de um casal de namorados, né? Porque isso são experiências muito marcantes, né? Tanto no caso da mãe como no caso dos namorados, né? Porque é uma experiência eh, muito poderosa, né? E é uma experiência forte, né? Que mexe muito com as nossas emoções, né? E a gente está despreparado, porquê? Porque é como se a gente não tivesse uma escolha, né? Aquilo acontece e a gente segue aquele aquele movimento como se fosse uma coisa natural, sem se perguntar o que é que está acontecendo connosco, né? Então, por isso é que faz sentido o próprio nome, né? Nascimento, né? Porque a gente nasce sendo aquilo, né? E sem se dar conta que nasceu. Então, é uma coisa assim muito, se dá de uma forma, parece natural, parece uma coisa assim muito intrínseca, que onde a gente não tem escolhas, não tem liberdade, né? E isso em si é bem curioso, porque isso demonstra que, que toda a roda da vida demonstra o quanto nós estamos presos no samsara, né? Isso é mais um exemplo, né? Por isso é que são elas, né? A gente está preso numa cadeia de, de, de reações, né, psicológicas que são que os nossos estados, né, e a gente não se dá conta, né. Então eu acho que esse 10º elo é muito incrível, né? Por quê? Porque a gente está sempre nascendo para alguma coisa, né? E a gente não percebe que também está morrendo, né? Cada vez que a gente nasce para uma coisa, morreu outra coisa antes, né? Isso mesmo dentro da nossa forma de agir no mundo e de pensar, né? Está sempre ocorrendo mortes e nascimentos, né? Isso é bem curioso se a gente olhar para isso. Porquê? Porque isso está acontecendo e a gente não se dá conta, né? Eu fiquei pensando aqui também, por exemplo, os idosos, né? E eles nascem para quê? Nascem para ser aposentados, nascem para ter um clube de amigos que vão jogar baralho, ou enfim, ou qualquer outra coisa. Nasce para aquele que fica, infelizmente, enterrado no sofá a ver filmes ou televisão, o que for, ou ver futebol, sei lá. Então, sempre tem algum nascimento até a pessoa deixar de respirar, né? É uma coisa assim. Eu acho que é bem interessante a gente refletir, né, eh, sobre isso, né, no sentido de a gente entender, né, que nós estamos agindo desse modo sem nenhuma liberdade, né. Por isso é que eh,
esse caminho, né? Este próprio estudo que nós estamos fazendo, que é para a gente gerar lucidez, né? É, é muito interessante, né? Porque a gente pode começar a ver a nossa existência de um modo diferente, né? Mas eu fico triste, né? Ao longo de toda este, esta sessão aqui, né? Eu fico triste porque fico pensando porquê que na nossa cultura não tem esse tipo de alertas, né? Para a gente se dar conta, né? Porquê que nós não tivemos nunca, porquê que nisso não faz parte da nossa educação ou não fez parte da nossa educação, né? Então só estou aqui me lamentando, me desculpem, eu- Imagina, porque tá eu acho que certo, assim Miguel. é triste, né? A gente assim, puxa, isso é tão precioso, estes ensinamentos, né? Porquê que nós não tivemos acesso a eles anteriormente, né? É isso mesmo. Mas que bom que a gente encontrou, que a gente Que está bom, podendo praticar, né? Isso é muito bom. E eu me lembrei agora de um amigo também que brincava, que ele falava assim que o problema no budismo é a música lá do Kid de Abelha, lá do fixação, né? Vira fantasmas no meu quarto. Então, não é você ter a identidade, você ter aquela experiência. O problema é você se fixar naquela experiência. E aí você achar que você é aquela identidade. Por exemplo, a pessoa é um professor, ele é professor 24 horas. A pessoa é médico, aí ele é médico 24 horas. Ele esquece que a vida tem outras coisas. Vocês já perceberam gente que é assim o dia inteiro a mesma coisa? Ela entra naquela identidade, naquele personagem e fica. Ela se fixou. Aí ela vai sofrer. É inevitável, porque cada ambiente requer uma outra forma de se expressar. Ela vai surgir de uma outra forma. Dá para entender isso, gente? Então, por exemplo, um juiz, ele é juiz naquele contexto que tem o advogado, que tem as partes, que tem a sentença, que tem um fórum e assim por diante. Se ele quiser levar essa identidade para dentro da casa dele, ele vai sofrer. Vocês entendem isso? Ou para as relações fora, em outro lugar. Então, isso que a gente vai precisar ver. As identidades, elas são lúdicas, elas são úteis, não tem nenhum problema usar elas. A questão maior é que a gente precisa elucidar o processo e não se fixar a elas, né? E lembrar que a identidade surge como uma bolha, junto. Sem bolha não tem identidade, sem identidade não tem bolha. A bolha é uma forma particular, vamos dizer assim, peculiar de ver a experiência. A experiência é muito vasta. Eu poderia construir de outras formas. E aí você pode treinar esse exercício na sua mente de surgir de outras maneiras, ou como você já surgiu antes e como aquilo mudou. Fazendo sentido isso, gente? Então, você olha como que você surgia a identidade. Então, observar dentro de si quando você surge numa identidade, seja profissional, seja nas relações, seja no caminho espiritual, como um praticante, qualquer identidade que você observa, veja que ela tem um lung, ela tem uma energia, e ela surge a partir de referenciais. Ela não é neutra, né? Ela tem um processo, ela tem um paradigma, ela tem uma cultura, ela tem um contexto, né? E aí você pode, em outro ambiente, se manifestar de outras formas, né? Sabe quando você parece que você vai de férias, sai de férias 15, 20 dias, e aí parece que você acessou um outro tipo de mente, e quando você volta para o trabalho, você tem que voltar a acessar uma nova, aquela forma de mente, forma de operar. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Então você estava numa outra forma de operar a mente, daí quando você entra num outro contexto, você tem que gerar uma outra maneira de operar a mente, né? E isso tudo é uma liberdade, que você pode surgir de muitas formas, né? Tá bom, gente?
Então vamos fazer um pouquinho de silêncio, daí a gente faz a dedicação, então. Poder compartilhar a dedicação. Vez, ore alguns instantes, faça algumas respirações, solte toda e qualquer formulação mental. Então, aproveitamos esses instantes finais, nessa pausa, esse momento de maior tranquilidade, para poder dedicar todo e qualquer mérito que tenha sido gerado pelo nosso estudo, nossa prática, aspirando que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam livres do sofrimento, todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Todos os seres se liberem completamente de suas estruturas kármicas, toda a negatividade e ignorância, e manifestem lucidez de forma natural e instantânea. Todos os seres sejam verdadeiramente capazes de ajudar os outros e encontrem nisso sua fonte de alegria e energia. Dedicar essa aspiração de Nirvana, cultivo do amor universal para todos os seres. Expandindo o máximo que você sentir possível. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade da Vedanta, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais, quanto o tecido do sonho durante a noite imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, em sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para nós. A gente vai fazer a prece lá no final. Dissipando obstáculos no caminho, hoje é dia de Guru Rinpoche. Então, Guru Rinpoche não só como um ser histórico, né, do século VIII no Tibete, mas como manifestação dessa lucidez Krishna. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos Três Tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico irado, domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, eu rogo. Confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. Conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Tsun Sanjay Guru Rinpoche Nodruganda Dewa Chen Purja Arje Kansal Dudra Sang Solanderso Gingilado Shinan Sangue Varjejiva Dan Sanpan Ruparjinji Lo Omea Vendra Guru Ema Siddhi Omea Nam Vendra Ayu Ema Siddhi Omea Vendra Anu Ema Anu
para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição da Bhakti Rakshita, do mestre Padmasambhava, do rei Tritsundevsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Em Lojo Sri Loje Zanlin Sasun Chapa Oju Ucho Sun Lam Wadang Nidra Dusun Gele Show. Muito bem, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo encontro, pela presença, alegria. Tenha uma ótima semana, né? E agora Obrigado, tem duas Gabriel. tarefinhas para casa, o nono e o décimo elo para contemplar e ver exemplos. Valeu, gente. Boa Obrigada. prática para vocês, viu? Boa semana. Obrigado, Até um mais, abração. Gabriel. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Gratidão. Beijo. Valeu. Valeu.